Para criar um novo projeto, o nome do projeto é Hello World, domínio, stickpbs.pt e o local onde colocar o projeto. Ora bem, desktop, aqui buscar esta pasta, propriedades. F2, Ctrl C, local do projeto, desktop, isto, barra. Aqui. Até para colocarem depois sempre os projetos num local fixo. Portanto, isto como se fazia no Eclipse, tinha uma pasta para o Workspace, onde se colocavam os projetos todos. Depois não andar à procura dos projetos. Ora bem, next. Ora, mínimo da API. Então já vimos que se a pessoa escolher a API nível 16, portanto já está a apanhar 86% dos dispositivos que são utilizados. Portanto, podemos manter este valor por omissão, nível 16. Ele diz aqui, que é 82,6% dos dispositivos. Se escolher um outro nível, 5 menor que 1%. Portanto, ele aqui até diz que, portanto, se eu escolher nível 8, 100%. Portanto, tudo tem, portanto, todos os dispositivos existentes atualmente têm uma API superior ao nível 8. Portanto, vamos escolher o Jelly Bean. Portanto, penso que isto pode ser o nosso mínimo. Portanto, nosso mínimo, API 16. Next. Atividade em branco. Em nome da atividade, podemos manter este nome, Main Activity. Portanto, isto, em todos os projetos nós podemos manter este nome, portanto isto, assim a pessoa sabe qual é o ficheiro Java que tem a atividade principal. A mesma coisa em relação ao ficheiro XML, tem um layout depois da atividade, podemos manter sempre o mesmo. Estas informações podemos manter igual. O título, este aqui já vou alterar isto, colocar Hello World. O título para a janela e o menu pode ficar igual. E terminar. Portanto, ele vai criar o projeto e assim vamos então ver em detalhe agora os elementos todos. Ora bem, quando tiverem o projeto criado, a primeira coisa que podem fazer é chegar aqui ao menu Build e compilar o projeto todo. Build Project, recompilar isto tudo, vamos ver se isto funciona, está tudo. Então vai mostrar aqui em baixo informação do que está a fazer. E depois aqui vemos aqui uma mensagem a dizer que, portanto, que isto terminou. Portanto, isto terminou em 15 segundos, portanto, e não houve nenhum erro. Senão não tinha aqui um erro.
Ora bem, neste exemplo eu estou a utilizar um sistema Android, portanto eu tenho que utilizar aqui um tablet, um telemóvel, outra coisa qualquer. Mas se vocês não tiverem um dispositivo físico onde correr a aplicação, então podem utilizar um emulador. O emulador é mais lento, pelo menos aqui no meu geralmente é mais lento, mas geralmente a arrancar. Depois para arrancar tem que mandar muito trabalho, até trabalha bem. Ora, para criar emuladores tem aqui este ícone. ADV Manager. Android Virtual Device. Android Virtual Device. AVD Manager. Dá um clique aqui e vai aparecer esta janela. Virtual Devices. Ora bem, nós aqui podemos fazer o quê? Podemos criar dispositivos virtuais. Por exemplo, se eu quiser experimentar a aplicação em vários dispositivos, eu crio aqui emuladores desses dispositivos. Então, só vem aqui este botão, criar um dispositivo virtual, e agora eu digo, eu quero o que é um tablet, escolho aqui um dos tablets existentes, depois se quiser posso alterar aqui as configurações do tablet, escolho aqui um Nexus 7, Next, digo qual é o sistema operativo que ele vai ter. Digo qual é o sistema operativo. Next. Portanto, nome. Posso alterar aqui a resolução. Mas para já não quero alterar a resolução. Sistema operativo. Se quer isto é em landscape ou portrait. Só pode guardar uma imagem dele para ser mais rápido a iniciar. E terminar. Ok, tenho aqui criado um dispositivo virtual, portanto um emulador deste dispositivo. Eu posso iniciar aqui, agora tem aqui o play para iniciar o dispositivo, portanto eu vou arrancar com o emulador. A pessoa pode aqui depois alterar a configuração do emulador também. Tenho um lápis para alterar a configuração. E daqui a pouco há de aparecer a janela com o emulador a arrancar. E vamos agora ver isto um bocadinho mais em detalhe. Ora bem, o manifesto, portanto, nós vamos voltar aqui depois quando utilizarmos quando utilizarmos aqui mais atividades, vamos ter que aqui adicionar novas atividades, isto voltamos aqui mais tarde. Ora bem, Java, temos aqui Main Activity, portanto, pode ter mais ou menos suportes, pode ser um bocadinho diferente, depende de qual é o nível mínimo que vocês escolheram para a API. Portanto, aqui a classe portanto, esta classe principal, Main Activity, neste caso está a estender esta classe, Action Bar Activity, portanto ele colocou aqui uma linha a dizer que já deve de existir uma classe melhor, portanto esta já está ultrapassada, já existem outras classes, que para já não é importante. Temos o método create, portanto, que é executado quando a atividade é criada, e podemos começar aqui a mexer nisto. Portanto, para já nós vamos colocar aqui assim o código que a pessoa quer
que seja executado quando se mostra logo o formulário. Ao mostrar o formulário, posso fazer várias coisas. Portanto, vamos já começar a mexer aqui. Vamos só ver o resto. Antes de mexer aqui, vamos ver o resto. Temos aqui o layout da aplicação principal. Layout da aplicação principal. Activity_main.xml. Então temos aqui o seguinte, temos que esta atividade, portanto, a atividade é uma janela, quando a pessoa tem uma janela, geralmente tem um gestor de layout, pelo menos diz como é que a pessoa organiza os diversos controles que a pessoa vai lá colocar. Portanto, aqui temos que o gestor de layout por omissão é um relativo layout, toda a pessoa pode alterar isto, mas vamos ter aulas só sobre layouts. Portanto, este layout tem aqui um padding right, top e button e left também. Portanto, quer dizer que nós temos uma área para Paint. Portanto, nós temos o ecrã do Android. Nós temos aqui o ecrã do Android e neste ecrã o que vai acontecer é que este padding faz com que fique aqui uma margem aqui à volta. Portanto, o padding está a dar aqui uma margem à volta. É quando o padding dá uma margem aqui à volta. Portanto, isto que temos aqui, vou fechar isto, ando aqui das janelas. Portanto, este padding, que andam por aqui, é para dar estas margens à volta. Então, temos que a largura vai ser igual à largura do pai. Portanto, nesse caso o pai é o dispositivo móvel, o ecrã. É que depois temos que ter um layout dentro de um layout, que fica como normal. Podemos ter um layout dentro de outros. E então, aqui assim podemos ter um tamanho fixo. O normal é a largura e a altura, ou é igual ao elemento pi, ou é um valor fixo, ou é igual ao conteúdo interno. Portanto, se eu tenho uma leva, posso dizer que a leva ocupa só o tamanho que é necessário para o seu conteúdo interno, para o texto que está a apresentar. Portanto, neste caso, a altura e a largura vai ser o existente no dispositivo. Temos aqui uns paddings e o contexto disto é esta atividade. E aqui temos uma caixa de texto, a text view, um control, caixa de texto. Caixa de texto. A propriedade text tem o texto que aparece na caixa de texto. O texto vai aparecer lá, é este, Hello World. Se vocês derem um clique aqui no Hello World, ele vai mostrar isto. @string Hello World. Chegaram aqui? Isto é o quê? Portanto, isto vamos ver que isto é para aceder aos recursos. Então vamos oferecer dois strings e tem lá uma associação entre Hello World e o base texto. Ora, isso porquê? Porque depois eu posso ter vários ficheiros de strings, um para cada língua, e ele escolhe depois, de acordo com o idioma do sistema operativo. É assim, isto já estava definido, mas apesar de ele estar aqui a mostrar o Hello World, o que é o resultado, quando foi criado o projeto, ele já fez isto. Mas nós vamos aqui criar um novo botão e vamos ver como é que isto se faz. E vamos alterar este texto e estas coisas todas. Sim, é dar um clique e que ele mostra isto. Não basta? Estamos a seguir, então eu explico como é que se passa para isto. Já vou explicar. Como é que vocês vão chegar a isto. Ora, e depois temos que a largura é o tamanho necessário para o conteúdo, a altura é o tamanho necessário para o conteúdo. Ok, então aqui vou colocar que a largura é a largura toda que tem para o ecrã. Portanto, neste caso é a largura em relação ao layout.
Portanto, em vez de wrap content, eu vou alterar isto para match parent. Portanto, agora estou a dizer que a largura toda fica aqui existir, disponível. Portanto, neste caso depende do elemento anterior. O elemento anterior, portanto, o pai deste é este relativo layout. Pois é isso que se nós quisermos, por exemplo, alterar manualmente, para ficar com um tamanho exato, podemos pôr... Sim, então pode colocar aqui um valor fixo e depois assim a seguir vão ver as medidas, numa das próximas salas vão ver as unidades que temos para colocar aqui. Ora bem, mas aqui eu quero colocar mais coisas. Eu quero aqui colocar mais coisas. Por exemplo, nós podemos agora chegar aqui e, por exemplo, adicionar uma nova caixa de texto. Vou aqui adicionar uma nova caixa de texto. Vou escrever aqui um olá. E vou manter o resto. Ok, tenho duas caixas de texto. Portanto, eu fiz copy-paste deste elemento, a text view, e tenho uma nova caixa de texto. Portanto, agora com um texto diferente. Ora, aqui em baixo a pessoa pode mudar o tipo de vista e entra o modo texto e o modo desenho. Então, vou passar para o modo desenho para vocês verem o resultado. Ele vai aqui. Ora, chegaram aqui. Ele deu o enterro. Portanto, aqui na barra de baixo vocês podem escolher entre o modo de texto e o modo de desenho. No modo de desenho, portanto, ele mostra o Android e coloca lá depois o layout. Ora bem, quando ele mostra aqui este erro, isto geralmente tem a ver com isto que está aqui. Este tema, app tema. Portanto, o tema que se vai utilizar, tem aqui este ícone app tema. O tema que se vai utilizar para desenhar os elementos. Portanto, ele vai dizer que o deu permissão que não existe, que ele não encontrou, então a pessoa vai aqui mudar de tema. Então vou mudar, por exemplo, para um material light, por exemplo, ou um dark. Eu agora escolho aqui um tema qualquer para ser logo o primeiro. Ok, e tenho aqui o hello world e depois o outro elemento de baixo, que é a caixa de texto aqui ao lado. Portanto, isto permite mostrar que nós podemos criar o layout da aplicação das duas formas diferentes, ou aqui no modo de desenho ou em modo texto. Bem, qual é o preferível? É assim, eu aqui vou fazer tudo no modo de desenho, eu só venho aqui ao modo de texto raramente. Venho ao modo de texto quando é necessário alterar o layout inicial. Mas mesmo isso já não é necessário. Portanto, eu venho aqui ao modo texto para criar algumas coisas automáticas. Depois, eu venho aqui e criar algumas coisas automáticas. E agora vou aqui mostrar isso. Portanto, agora eu vou criar, por exemplo, um botão. Vou criar aqui um botão. Vou criar um botão. Portanto, eu vou colocar aqui um botão, só para agora, então vemos aqui a parte do desenho. Portanto, vocês aqui têm uma árvore com os diversos elementos que temos, então temos o ecrã do dispositivo, depois dentro do ecrã temos um layout relativo e dentro desse layout relativo temos duas caixas de texto.
Portanto, isto tem aqui um aviso de que este texto devia estar depois ali no fecheiro das strings. Portanto, isso para já a seguir, nós vamos ver como é que isso faz. Portanto, se eu quiser um botão, portanto, eu tenho aqui na palete diversos controles. Isto fica para a próxima aula só sobre controles. Eu tenho aqui um botão. O botão é um botão normal. Tem quatro botões, outros tipos de botões. Eu vou arrastar o botão aqui para o layout, aqui para a nossa aplicação. Arrasto um botão. Tenho aqui o botão. Vou aqui fazer um zoom aqui isto. Senão não se vê. Está aqui a fazer. Tenho aqui o botão. Eu arrastei o botão aqui da palete, a caixa de ferramentas, aqui para o layout. Arrastei um botão e agora eu vou alterar tudo aqui na janela de propriedades. Então eu vou aumentar aqui, passar aqui a janela para ficar para cima. Vou baixar isto. Clique. Bem, em relação aos elementos, sabem que existem 3 ou 4 as propriedades que se alteram sempre. Então eu vou aqui mostrar. Portanto, isso depois vai aparecer no XML. Ora bem, a primeira propriedade que se altera geralmente é a largura e a altura. A largura, a pessoa abre aqui diversas opções. As que se utilizam geralmente são estas duas últimas opções. Ou é o valor fixo, ou é match parent ou wrap content. Portanto, match parent é para obter o do pai, o wrap content é para ajustar ao conteúdo interno. Portanto, neste momento é o que está ajustado ao texto, ao tamanho do texto. E este field parent é a mesma coisa que o match parent. Portanto, isso é antigo. O field parent é antigo, portanto, isto é para esquecer o field parent, portanto, não dá para ter as duas opções. Ora bem, isto eu vou colocar, por exemplo, match parent. Ok, então aumenta logo a largura. A altura pode ficar igual, portanto, o wrap content tem a ver com o tamanho da fonte. Portanto, se eu alterar o tamanho da fonte, também aumenta o tamanho. Agora vamos andar por aqui abaixo. Eu vou só alterar para já as coisas mínimas. Portanto, altura, largura. IDEA. IDEA é o nome que vai ser depois utilizado na programação para eu referir a este botão. Portanto, eu aqui vou utilizar aqueles prefixos. Vai ser btn. Por exemplo, isto vai ser show image. A seguir, faço já deixar mais alguns elementos. btn show image. Ou por exemplo, hello. Estamos ainda no hello world. Estamos hello. Só dizer um olá. btn hello. Portanto, este vai ser o nome que vamos utilizar depois na programação. btn hello. Portanto, o nome que vamos utilizar na programação btn hello. Próxima propriedade que vamos alterar vai ser esta, on click. On click não, é assim, eu vou primeiro alterar a propriedade a text e depois venho alterar esta. Propriedade text, portanto isto é o texto que aparece. Isto vai ser um show hello. Portanto, isto é o texto que aparece no botão. Portanto, ok, isto é fácil, isto é o texto que aparece no botão. E agora vamos programar aqui a propriedade, vamos preencher aqui a propriedade onClick. Ora, nesta propriedade onClick vamos colocar o nome do método que queremos que seja executado quando eu der um clique no botão. Portanto, quando eu der um clique no botão, eu vou executar um certo método. Ora bem, para estes nomes eu vou utilizar a sintaxe que se utiliza em Visual Basic. É uma das sintaxes que eu acho mais agradáveis, por isso vou utilizar a mesma.
Portanto, não é a sintaxe que apresenta em todos os livros, não tem nenhuma sintaxe para escolher o nome que quiser. Mas eu vou utilizar a sintaxe que se utiliza em Visual Basic. Que é assim eu utilizo em Visual Basic e em C Sharp também. O C Sharp faz a mesma coisa. Sim. Sim. Mas como é que vai? É que eu quando carreguei para me contar. Sim, não é de apagar. Assim, eu não faço nada. Eu só escrevo texto. Por aqui assim, say hello to me. Portanto, se eu mudar de campo, ele automaticamente atualiza. Está ali a atualizar logo. Eu daqui a pouco já vou ver o que se passa. Ok, say hello. E agora vamos então aqui indicar qual é o método que queremos que seja executado quando eu der um clique neste botão. Bem, então aqui eu vou seguir a sintaxe que utilizo em Visual Basic e C Sharp. É perceber que a parte gráfica do C Sharp foi feita pela mesma pessoa do Visual Basic, para que as coisas estão semelhantes. Portanto, podemos utilizar aqui, portanto, não é uma coisa que está ultrapassada, é uma coisa que se utiliza ainda nas linguagens modernas, e uma delas é o C Sharp. Portanto, o nome do método é o nome do botão underscore nome do evento. Portanto, isto vai ser btn hello underscore e agora o evento é onClick. Portanto, este vai ser o método que vai ser executado. Portanto, este nome a pessoa define. A pessoa pode escolher o que quiser. Portanto, eu vou seguir esta regra que é o nome dos métodos é o nome do botão underscore e depois o nome do evento que está a ser executado. Porque depois, em termos de programação é fácil, olhar para aquele código já sabe que aquele código é executado quando existir um clique naquele botão. Portanto, isto melhora em termos de legibilidade. Enter. Enter ou aqui, ok, é uma questão de mudar. Aqui assim, eu podia escolher métodos já existentes. Não podia andar aqui a ver, mas para já não há aqui nenhum método criado por nós. Portanto, para já fica só assim. Portanto, as partes gráficas nós vamos criar as partes gráficas sempre aqui. Vamos utilizar sempre o modo de desenho. Temos aqui, a gente arrasta os diversos elementos, altera as propriedades. E agora vamos ao modo texto, ver o que é que ele criou. Vamos agora aqui ao modo texto, ver o que é que ele criou. Então ele criou isto, aqui para o botão. Portanto, a largura é a largura do pai, a altura é a altura do conteúdo interno, o texto é show hello, e ele dá aqui um aviso, isto devia-se usar arroba não sei quantos e usar recursos e não isto. Então vamos, assim daqui a pouco vai fazer isso, vamos colocar isto nos recursos, primeiro vou já mostrar o que é que tem que ali o fecheiro das strings. Temos o IDEA. Ele criou aqui o IDEA e isto é o nome que vamos depois utilizar para a programação. Isso é importante, para depois aquela classe R que referencia todos os recursos, a gente faz R.id. E vem ter isto. E acede aqui este botão. Portanto, para obter este objeto, faz R.id.btn hello e temos a referência. Assim vamos já ver isso em detalhe. Ok, essa para já não é importante. E agora temos aqui esta última linha que diz então quando existir um clique neste botão ele vai chamar este método. Olha, só que este método não existe. E então para isso vai fazer o seguinte, a gente coloca o cursor em cima do nome do método e faz Alt Enter. Portanto, em cima aqui do método faz Alt e Enter e ele mostra aqui a opção para criar o método. E a gente cria o método. Mas eu geralmente venho aqui só para criar os métodos. Portanto, eu na janela da propriedade digo quais são os métodos que têm que ser executados, eu venho aqui e digo para ele criar os métodos. Ora, criar método. Ok, ele criou aqui o método que vai ser executado quando eu der um clique naquele botão. Ora bem, este método, portanto, o nome é o nome que foi dado na janela de propriedades.
Portanto, foi eu que dei este nome, podia escolher outro nome qualquer. Portanto, isto não é solução sempre cover de void, isto não envolve nada. E este método recebe sempre um objeto do tipo view. Este objeto do tipo view é o objeto onde aconteceu o evento, que neste caso é o botão. Portanto, eu podia utilizar isto para agora ser o botão, se quisesse. Um view pode ser um control ou pode ser um layout, mas isso depois para a control vamos ver isso em detalhe. Bem, aqui eu vou fazer uma coisa muito simples, que é mostrar uma mensagem ao utilizador, uma mensagem que vai aparecer, aqui chama-se um toast, é o nome da classe, que é uma mensagem que aparece no ecrã, aparece durante uns segundos e depois desaparece. Portanto, não é necessário o utilizador abrir, fechar a janela, nem nada. Portanto, isto é uma mensagenzinha que aparece e depois ela vai desaparecer. Ora, isto é esta classe, toast. Portanto, isto está alguns developer.android, guia, topics, user interface, aqui assim, notificadores, toasts. Bem, para criar um toast, portanto, eles têm aqui a sintaxe. Eu vou copiar isto e vou criar um método para isto. Portanto, em vez de voltar a ter isto tudo, vou criar um método para simplificar isto. Então vou criar um método rapidamente. Portanto, eu vou criar aqui uma nova classe. Eu posso manter este pacote. Nova classe. Classe notifications. Ok, tenho uma nova classe, notifications. Toda a classe está aqui ao lado da classe main activity. Portanto, esta é uma classe normal e vou utilizar o código, que é este código, para criar aqui o método. Public static void show toast a parênteses. Isto vai receber uma mensagem string message e vou colar o código aqui. Agora, assim, em relação às chavetas, geralmente em Android, a maior parte dos exemplos do Android utiliza a mesma syntax que se utiliza em PHP, que é a chaveta abre a seguir ao nome do método e depois fecha, de acordo com... Portanto, isto é a sintax que se utiliza em PHP, eu vou utilizar, quem está a programar em PHP já muito, a maior parte das pessoas prefere esta sintaxe. Chegaram aqui, para obter este código vão ao Google e escrevem Android Developers Toasts. Vou só dar um bocadinho para trás. Vou dar um bocadinho para trás, até aqui assim, aqui. Portanto, temos estes erros por aqui. Os erros é devido aos importes. Fazem Alt Enter e fazem o import. Import desta classe, import desta classe, Alt Enter, escolha a opção import. E agora temos aqui que é necessário obter o contexto. Ora, este contexto, vamos colocar isto por parâmetro. Vou colocar isto por parâmetro, o contexto, e coloca-se esta linha em comentário. Ora bem, o que é o contexto? O contexto é, para este método funcionar, o método necessita de saber qual é a janela onde vai mostrar. Pode ter várias janelas, quer saber qual é a janela onde vou mostrar. Então é por isso que é necessário este contexto.
ele a colocar o texto ao centro da janela, ou em cima ou em baixo. A gente pode escolher colocar onde quer que o texto apareça. Ora bem, portanto, isto, o que é que o método recebe? Portanto, temos aqui toast, make text, portanto, isto recebe o contexto, portanto, a janela onde vai aparecer, o texto e a duração. A duração, existem só duas durações, que é o short e o long. Eu vou colocar duration short e vou criar aqui outro int duration underscore long. Toast.length long. Portanto, existem só duas durações. Portanto, isto são números inteiros, mas existem só duas durações. Havia informação que a pessoa podia escolher colocar aqui um número que era os milésimos de segundo, mas acho que isto não funciona. Portanto, funciona só estas duas durações. Ou a gente quer um texto que aparece rápido, já não sei se são 10 segundos ou um que aparece meio minuto. Há só assim duas durações e depois numa das próximas aulas eu digo qual é este tempo de um e do outro. Portanto, só estas duas durações, portanto, por exemplo, uma duração longa, escolhem aqui duração longa. Portanto, criar um toast, envia-se o contexto, envia-se o texto, envia-se a duração e depois é só fazer o show. O texto é isto aqui, esta mensagem. Portanto, aqui onde está o texto, eu vou colocar isto como sendo uma mensagem, eu vou colocar isto em comentário. Ora, isto, resumido, isto é numa única linha, faz-se isto. Pronto, se eu quiser colocar isto tudo em comentário, barra asterisco, barra. E agora vou fazer isto tudo numa linha, toast, ponto, make toast, context, vírgula, message, vírgula, toast, ponto, long, ponto, show. Ok, numa única linha, se a pessoa quiser, faça isto ou então coloca isto, passo a passo. Portanto, vocês encontram ambos os exemplos onde a pessoa cria o objeto, depois altera as propriedades, o local onde quer que apareça a mensagem, por aí em diante, ou então uma linha simples, que é ok, mostrar esta mensagem e acabou. Criar um toast e mostrar o toast. Aqui está. Portanto, o método é estático, que é para eu chamar o método sem estar a criar uma classe. Portanto, não é necessário estar a criar um objeto desta classe. Eu tenho a classe, tenho este método, portanto, não é necessário criar um objeto para chamar o método. É só o nome da classe, ponto, o nome do método. Vamos agora então para o código do botão. Portanto, quando eu der um clique no botão, eu vou chamar este método para mostrar uma mensagem. Pronto, agora para o código do botão. Então aqui vamos fazer notifications, ponto, show toast, contexto diz, a janela é a janela atual, mensagem hello. Ok.
nas próximas aulas, depois vamos adicionar mais métodos a esta classe Notifications. Porque existem diversos tipos de notificação. Existem as notificações que aparecem em cima, a pessoa tem que dar um clique para ver a notificação, até arrasta com o menu e pode chamar aplicações através de uma notificação. Depois havemos ter uma aula onde vai falar disso em detalhe, em outros tipos de notificações que existem. Portanto, isto é o mais simples. Isto, as outras linguagens, quando a gente quer fazer um print para ver o que é que tem uma variável ou qualquer outra coisa, aqui utiliza este método. Faz a conversão para uma string e mostra isso como uma mensagem que aparece. Eu vou escutar isto aqui mesmo no emulador. Para mim escutar. Tenho que escolher aqui onde quero colocar. Ok, ele enviou para aqui, temos aqui o botão show hello, dar um clique e temos aqui a mensagem. Então, isto, estão a ver? A mensagem aparece, está a X tempo, desaparece. Para já, foi esta coisa simples que fizemos. Vamos continuar. Vamos olhar agora para mais alguns recursos. Vamos olhar para este ficheiro, strings.xml. Strings.xml. Ora bem, neste ficheiro strings.xml portanto, isto é como um map, associa a uma chave um certo valor. Ou como um dicionário associa uma palavra para a tradução. Ou um significado para outra coisa. Então, este ficheiro tem isto, que está a associar à palavra app_name este valor, hello world. Hello_world, o texto hello world. Action_settings, o texto settings. Portanto, todos os textos que aparecerem na interface gráfica ou que for apresentado ao utilizador deve estar aqui, que é para a pessoa fazer a tradução para os outros idiomas. Então, vamos fazer isso em relação ao texto que temos ali. Então, vimos aqui à atividade principal, ao main activity, e temos aqui este texto. Estão a ver? Este texto tem que passar para aquele fecheiro. Strings. Tem que passar para o fecheiro das strings. Olha, como é que isso faz? Isto pode ser feito de muitas formas diferentes. Portanto, se eu der um clique aqui no texto, ele mostra-me aqui uma luzinha. Esta luzinha é a mesma coisa que fazer o Alt e Enter. Então tem aqui a opção a extrair esta string para um recurso. É isso que nós queremos. Extrair para um recurso. Ele pergunta qual é o ficheiro das strings que queremos, é o mesmo. E agora ficamos só o nome para isto. Vou chamar a isto say hello. Portanto, isto, o que eu coloco aqui assim, se isto fosse um map, era a chave, esta chave vai ser associada a um valor, o valor é o texto. Faço OK. E ele colocou aqui. Portanto, ele vai buscar este recurso, portanto vai ao fecheiro strings, buscar esta chave, isto é um número inteiro, e então ele vai buscar este método, ou ter a string dado por este número. Portanto, se eu agora for aqui ao fecheiro das strings, cá tenho a chave e o texto que foi apresentado. E desta forma, quando for necessário ter uma aplicação multi-idioma, é só depois fazer, copiar estes ficheiros
e fazer a tradução aqui do texto todo que aparece aqui nestes ficheiros. Chegaram aqui? Ok. Bem, vamos então voltar ao layout aqui, ao layout, e vamos colocar aqui uma caixa de texto. Texto. Olha aqui na paleta nós temos aqui estas classes todas, a Plain Text View, Large Text, Medium Text, Small Text. Isto tudo, isto que tem aqui o ícone AVIA, isto tudo é para mostrar texto. Portanto, isto não é para pedir ao utilizador texto. Para pedir ao utilizador texto, ando um bocadinho mais para baixo, que é isto, a Text Fields. Isto é que é para pedir texto ao utilizador. E agora já temos aqui se eu quer pedir texto normal, se quer pedir password, se quer pedir um e-mail, por aí em diante. Se quer pedir uma data, uma hora, qualquer outra coisa. Ok, então vamos aqui colocar um plain text. Arrasta-se para aqui. Um plain text. E agora vamos alterar as propriedades. As propriedades é a largura. A largura para já vou colocar igual match parent, ao pai. Aumentar a largura. Largura match parent. A altura fica igual. A altura somente é raro alterar. A altura. Agora precisamos de alterar o ID. Ora, isto é um edit text. O prefixo para isso é edit text. EDT para aí. Eu não sei se o prefixo é esse, mas eu vou utilizar este prefixo. Isto vai ser username, que é para o utilizador escrever o seu nome. EDT username. Isto vai ser o ID que eu vou utilizar. Agora, on click, portanto, se existir cliques aqui, não vai estar a efetuar nada aqui. Aqui não vai estar a efetuar nada. EDT, depois username. EDT username. EDT é o prefixo. O texto, a propriedade de text é o texto que aparece por omissão. Então, se eu escrever aqui João, ia aparecer aqui já na caixa de texto o nome João. Aqui é para ficar vazio. A propriedade de text é para ficar vazio. Agora eu vou, por exemplo, pegar no botão Hello e troco de ordem, coloco aqui para baixo. Ou isto para cima, coloco isto para cima. É assim, para trocar aqui a ordem dos elementos é mais fácil ir ao texto. Para trocar a ordem dos elementos é mais fácil a pessoa vem aqui ao texto e troca. Pega aqui no Edit Text e coloca isto antes do botão. Há coisas que são muito fáceis de fazer aqui. Portanto, estas coisas simples é o que eu faço aqui no XML. De resto faço tudo no modo desenho. Portanto, eu estive aqui a trocar a ordem pela qual aparecem os elementos. Portanto, eu quero o botão no fim, o Edit Text antes do botão. Mas agora aparece aqui assim que isto vai aparecer. Agora vou apagar isto. Layout below e o botão. E sabe que isto ia aparecer debaixo do botão. Vou apagar isto. Eu vou apagar aqui estes text views para já. Vou apagar também este text view também. Olha, o botão que temos aqui, temos layout, text, id below, text view, vou apagar esta, alinhamento, quero um elemento e outro. Isto, o que é isto? Edit, ali um text view.
puxar um bocadinho para baixo, que eu coloco ali os deslocamentos. Ok. A pessoa pode também aqui na interface gráfica puxar para cima e para baixo, mas estas partes depois eu deixo para uma próxima aula, aqui a parte da interface gráfica. Depois vamos falar muita coisa sobre isto. Fechados. Ora bem, tem uma caixa de texto, o ID é EDT Username, e agora eu quero o seguinte, quando eu der um clique no botão, eu quero que ele mostre o nome, diga hello o nome e depois a frase how are you, a questão ali how are you. Então vamos alterar o código. Vamos alterar o código. E agora temos que alterar aqui esta frase, mas isto já vai ser diferente. Já vai ser diferente, então eu vou colocar esta parte aqui. Colocar isto em comentário, que isto agora vai ser diferente. Ora, o objeto que temos é do tipo edit text. Eu vou copiar ali o tipo do objeto, o tipo do objeto é isto, edit text. É isto que eu quero obter. Eu quero obter aquele objeto. Edt name é igual a parente. Entrar a fazer aqui um cast. Entrar a fazer um cast para este tipo. E agora find view by id. E agora r.id.edt username. Entrar o import, entrar este import do edit text. Entrar o import do edit text e temos aqui a sintaxe para obter um objeto, para obter a referência de um objeto que está na interface gráfica. Utiliza-se este método findViewById, indica-se qual é o ID do objeto que se pretende obter. Isto devolve os objetos como sendo um object, devolve o objeto como sendo um object, ou como sendo acho que é como sendo um view. O resultado deste método acho que deve ser um view e depois faz o cast para o tipo certo. Portanto, isto é um edit text. E então o nome do utilizador está neste objeto na propriedade text. Eu posso fazer aqui string name igual edtname.text get text para obter get text.toString. E estou a obter o texto que está neste objeto edit text. E desta forma tenho aqui o nome do utilizador. Aqui no assim, tens que fazer, é entrar o import, faz alt e enter e fizeste. Portanto, este é o código que agora vou utilizar para mostrar ao utilizador a mensagem com o nome. Dúvidas neste código? Acham que está bem? Porque é que eu coloquei estas frases aqui em strings? Sim, vou juntar aqui, mas mais do que isso é para agora extrair estas frases para o fechar das strings para depois fazer a tradução. Então vamos fazer aqui a mesma coisa que fizemos, alt e enter, extract. Esta frase vai ser o how are you? Ok. Esta frase alt e enter, extract, isto vai ser o hello. Não sei se já tem algum hello ou não, acho que não.
Ok, e assim estou a garantir que todo o texto deve de estar no fecheiro das strings, é para fazer a tradução para outros idiomas. Portanto, isto há que começar a ter atenção logo desde o início. Portanto, a pessoa escreve os textos, depois faz um extract de todo o texto que for apresentado aos utilizadores. Save. Executar. Nome Joaquim. Já temos a mensagem. Olha, vamos aqui ao Google, buscar uma imagem qualquer, Android 6.0, Marshmallow. Imagens, pode ser esta aqui, é um bocado grande lá para ferramentas de pesquisa, tamanho, médias. Era uma imagem muito grande, é igual, uma qualquer, uma coisa é copyright, para o cliente que não tem copyright, copiar isto. Edit, guardar a imagem como, agora aqui no ambiente de trabalho, Android 6, Android 6.0, Marshmallow, guardar. Escolhem esta que para chegar outra qualquer, não é importante qual é a imagem, escolhem uma imagem qualquer e agora vamos mostrar esta imagem na interface gráfica. Assim, para já eu coloquei no ambiente de trabalho e agora é que vou explicar como é que se coloca isto no sítio certo. Fechar. Eu tenho aqui a imagem no ambiente de trabalho e agora vou colocar isto no sítio certo. Para isto eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer aqui um copy, copiar aqui a imagem. Isto, copiar, está o copy, está aqui, copiar. Copiam aqui a imagem. Portanto, gravam onde quiserem e copiam. E agora vamos colocar isto no Android Studio. No Android Studio, vem aqui à pasta a Drawable e fazem paste, colar. Está aqui, paste. Colam aqui. Ora, ele agora pergunta aqui, pergunta se a pessoa realmente, portanto, se a pessoa quer que realmente o nome seja este. É assim, aqui o nome penso que não pode ter o sinal de menos aqui. Então eu vou apagar aqui isto, o pontinho ali posso clicar, acho que não pode ter sinal menos. Portanto, Android 6.0, Marshmallow, JPG. Ok? Temos aqui a imagem. Ora bem, se a imagem está aqui nos recursos, quer dizer que automaticamente já o compilador criou um ID com este nome. Eu já posso utilizar isto. Então, vamos lá ver. Vamos lá ver agora como é que se utiliza isto. Vamos aqui ao layout. E vou colocar aqui um objeto do tipo Image View. Colocar um Image View. Arrasta-se para aqui um Image View. Image View. Alterar a largura para o tamanho existente, o wrap content, match parent e a altura também match parent. Ok, tem aqui um image view, aqui no fim. Assina só a folha. Aqui são duas.
Portanto, alterem a propriedade de largura e altura. O ID, podemos também alterar o ID. Vamos aqui alterar o ID. ID, Image View. ID, IMG. Android. Portanto, coloquei aqui no formulário um image view, portanto, no objeto aqui na paleta, image view, o ID é IMG Android. Eu alterei a largura e a altura, para a largura e a altura do pai, portanto, o espaço disponível. E agora alterei o ID, IMG Android, portanto vai ser para mostrar ali o boneco do Android. E vou alterar o source. E o source posso chegar aqui e chama-se Android 6.0 Marshmallow. Portanto ele vai aqui à pasta Drawable e já sabe que lá existe este recurso. Portanto, repetir, vou aqui à propriedade source, dou aqui um clique nos 3 pontinhos, posso fechar aqui o color e está aqui logo o Drawable. Escolhe a imagem, ok. Ou seja, ele não impõe tamanho, peso da imagem. Sim, portanto, em princípio é que vai acabar de cortar. Aqui deve cortar, mas depois tem propriedades para. Sim. Sabia limite de... Fail to convert into a drawable. Ele não gostou da imagem. Mas será que ele ponto do 6.0? Pode ser, deixa-me lá fazer aqui um rename disto. Refactor, rename. Refactor. Sim, é pontinho. Então, assim, ele não gosta de pontinho, não gosta de sinal menos, então há vários caracteres. A minha turma toda não gosta de espaços. Ora bem, até aqui está. Chegaram aqui. Conseguiram colocar aqui. Ok, então agora. Portanto, se eu executar, aqui o modular vai aparecer. E agora vamos colocar aqui outros botões para apagar, roubar e agora aqui brincar um pouco com a imagem. Portanto, o nome da imagem deve conter só letras minúsculas e pode ter 0 a 9 e pode ter o underscore. Depois mais que isso também. Pontinhos e... Sim, o resto... Sim. Não quero isso como um nome para o recurso. Portanto, foi o erro que deu até agora. A ver se ele mostra a aplicação. Executar isto. Ele deu aqui erro. Sim, ele não gostou ali do pontinho, não sei o que é.
Vai ser assim, por letras minúsculas. Abre refactor, rename. Portanto, não pode ter letras maiúsculas. Portanto, Android. Assim, refactor. Refactor, rebuild. Ok, então temos. Agora, próxima alteração, por exemplo, eu quando der aqui um clique no Hello, ele roda o meu boneco a 90 graus. Vamos ali rodar a imagem a 90 graus. Portanto, sempre que der aqui um clique, já temos ali o método, é só agora adicionar. É só alterar o handler para ele rodar a imagem. Portanto, vamos aqui ao Main Activity e vamos aqui adicionar o código para ele rodar a imagem. É só para mais simples, só apontar, colocar outro botão para rodar a imagem. Vamos colocar aqui. Ora, precisamos de quê? Precisamos de obter a imagem, que é a imagem é um image view. Image view, img android, img droid igual, e agora fazer o cast. Já posso fazer o import do image view, faço um cast para o image view, find by id r.id. A imagem é android não, a imagem é o img android, image view android. Portanto, este é o objeto do image view. O image view é aí onde eu vou mostrar a imagem. Ok, temos o objeto. Agora img android.animate rotate. Rotation de 90 graus. Experimentar .start. Rodar a imagem de 90 graus. Portanto, a imagem está assim, ela roda assim. Portanto, ele fica sempre assim, depois vai ficar sempre rodada e não vai andar sempre a rodar mais do que isto. Só experimentar. E se isto roda a imagem. Eu fechei o emulador, agora que estou a ver. Bem, como não é a primeira vez, agora vai ser mais rápido, que eu disse que era para ele guardar a imagem para o arranque ser rápido. Isto posso fechar, agora é esperar que ele arranque. Entretanto, eu vou experimentar aqui. Vou experimentar aqui no tablet enquanto arranca o emulador.
Ok. Um clique no botão e a imagem rodou. Vemos a imagem rodar. Então agora uma última alteração que é por cada clique ele tem que rodar 90 graus. Não, só roda uma vez. Só talvez uma vez. Portanto, o que temos que alterar é este ângulo. Temos que alterar este ângulo. Isto tem que ir sempre incrementando. Portanto, para isso, cria-se aqui uma variável de instância. Private rotation. Isto é um int. Private int rotation. Portanto, o ângulo vai ser igual a 0. Inicialmente é 0. E depois sempre que der um clique nós vamos aumentar isto. Temos aqui uma variável e agora vimos aqui. E vamos rotação mais igual a 90 graus. E agora onde está aqui 90 coloca-se. Save. Vamos ver se isto agora arranca aqui no emulador. Olha, emulador, ok. Ok, temos o botão e temos o Android a rodar.